Alerta ligado. Essa hoje é a grande realidade dentro do nosso Vasco da Gama. Pois é claro, meus amigos, a preparação para o Campeonato Brasileiro já começou. A janela, até o momento, fecha no dia 4 de abril e o Vasco tem que correr contra o tempo para reforçar o elenco. Até rimou. E a gente vai falar sobre isso. Vamos trazer muitas novidades que movimentaram essas últimas horas de quarta-feira aqui nesse Acorda Vascão. Falaremos sobre Ferreirinha, atacante do Grêmio que é alvo do Gigante da Colina. Falaremos também sobre um substituto para o Pedro Raul, um início de temporada muito ruim do atacante vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e exatamente por esse motivo o Vasco hoje vasculha o mercado à procura de mais um camisa 9. E você acha que parou por aí? Não parou, meus amigos. Além dessas, muitas outras informações e todas elas vocês vão ficar ligados aqui no nosso canal. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de informar a vocês tudo o que está acontecendo no meu, no seu e no nosso Gigante da Colina, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui, ó, é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Eu vou chegar aqui na frente para ter um lero de prosa, um dedinho de prosa com vocês na brincadeira. O que acontece, rapaziada? Como tá aparecendo aí na imagem, ontem chegamos aos 89.200 inscritos. Agora a gente está na meta de chegar aos 90 mil. É uma contagem regressiva, é uma corrida e eu conto com seu apoio para que o quanto antes a gente chegue nessa marca incrível, histórica, impressionante. Uma marca que realmente me deixa muito feliz, de 90 mil inscritos. Então, se você está aqui no canal pela primeira vez, eu vou te pedir um voto de confiança, que eu entendo, você deve estar olhando para minha cara não entendendo nada do que eu estou falando, mas confia, você vai curtir o nosso canal todos os dias, 3 vezes por dia aqui, trazendo informações do Vasco. E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever para ajudar aí esse nosso crescimento, pelo menos até chegarmos aos 90 mil. Tranquilo, rapaziada? Então se inscreva, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, pois é completamente essencial para a divulgação do vídeo. E é claro, ative o sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e deixe aí nos comentários. Você também é a favor de substituto do Pedro Raul ou acha que dá para permanecer com o atacante camisa 9 hoje do Vasco até o final do ano? Coloque aí a sua opinião aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar, gente, primeiramente esse vídeo falando sobre o que aconteceu ontem, mas também sobre o que vai acontecer hoje, quinta-feira. Pois ontem o Vasco se reapresentou no CT Moacir Barbosa. Como está aparecendo aí nas imagens a vocês, o Vasco se representou após 2 dias de folga. Após a eliminação para o Flamengo nesse último domingo, o elenco folgou na segunda e na terça, mas ontem já voltou às atividades. O elenco cruzmaltino terá pouco mais de 3 semanas para a estreia do Campeonato Brasileiro. Você acha que será mole? Muito pelo contrário. O Vasco estreia contra o Atlético Mineiro em Minas, a segunda rodada já é contra o Palmeiras aqui no Rio de Janeiro e a terceira rodada contra o Bahia também no Rio. Então já são 3 jogos difíceis do hoje Campeonato Brasileiro, que promete ser um dos mais difíceis de todos os tempos. Então a preparação do Vasco é forte, uma preparação tanto dentro quanto também fora de campo. A gente deixou bem claro isso a vocês. O Vasco vai se preparar para o Brasileiro, dentro de campo, dentro das 4 linhas. O departamento de futebol, diferente da comissão técnica, foca fora das 4 linhas. Foca nas contratações, foca nos reforços que irão chegar. E a janela fecha daqui a 12 dias. A expectativa é que a janela feche dia 4 de abril. Há uma grande chance que ocorra o adiamento para o dia 20. E o Vasco terá mais tempo, mais calma, mais tranquilidade para pensar nos reforços. Mas, pelo momento, até hoje, quinta-feira, às 7 horas da manhã, a expectativa é que a janela feche dia 4 de abril. Então, o Vasco corre contra o tempo para reformular o seu elenco. E a pressão é forte, a pressão é alta, em cima hoje da cúpula do departamento de futebol do Vasco, sobre reforços, sobre contratações. Cadê? Cadê os nomes? Cadê as novidades? E exatamente por esse motivo, até falo o que irá acontecer hoje, quinta-feira, na parte da tarde, lá no CT Moacir Barbosa, às 2 horas, às 14 horas para ser mais exato, o Abel Braga, que hoje é o coordenador técnico, estará concedendo uma entrevista
a todos os torcedores vascaínos uma coletiva à imprensa para realmente falar sobre esse momento que o Vasco vive. É claro, durante essa entrevista, o Abel vai ser perguntado sobre esse momento do Vasco, sobre os desempenhos durante o Campeonato Carioca, sobre aquilo que foi visto, mas também sobre as expectativas para os próximos dias, até o término dessa janela de transferências. Quais são as movimentações que o Vasco está fazendo no mercado? Todas as perguntas serão respondidas pelo hoje coordenador técnico Cruz Maltino. Mas eu tenho certeza que se você está aqui nesse vídeo às 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 ou quem sabe até na parte da tarde e noite dessa quinta-feira, você entrou aqui querendo saber sobre reforços, contratações. E fica tranquilo que eu vou te falar, pois toda promessa é dívida. O Vasco prometeu isso e o Vasco vai cumprir. O Vasco vai contratar. A expectativa é que de 3 a 5 reforços cheguem no Vasco da Gama até o término dessa janela de transferências. Lucas, quais são as posições? Trago aqui a vocês agora. Um lateral esquerdo é um nome que realmente é procurado no mercado por parte do Vasco da Gama. Um primeiro volante, principalmente, é uma das grandes prioridades. Um camisa 10, um ponta esquerda e um atacante. Um atacante para ser o reserva do Pedro Raul. Lucas, por que o Vasco procura um reserva para um jogador que o Vasco gastou 12 milhões de reais? Porque sim, o Pedro Raul foi contratado como uma das grandes contratações dessa janela de transferências, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro na última temporada, apenas atrás do Germancano, que vinha com uma grande expectativa por parte do torcedor vascaíno, mas que infelizmente nos jogos grandes contra Flamengo, contra ABC pela Copa do Brasil, Pedro Raul sumiu. O rendimento do Pedro Raul caiu muito. E é claro, meus amigos, até depois das vaias do torcedor, hoje a situação é de instabilidade do Pedro Raul no time titular. Não à toa, ele saiu para o Egnaldo no último Clássico dos Milhões no Maracanã pelas semifinais do Campeonato Carioca. E toda essa situação, como a gente falou lá no início do vídeo, ligou um sinal de alerta dentro do departamento de futebol do Vasco. Então, exatamente por esse motivo, nesse momento, a diretoria Cruz Maltina está no mercado buscando um camisa 9 para dividir as responsabilidades com o Pedro Raul. Não chegar para ser o titular absoluto, mas para que o Pedro Raul olhe no cangote dele, olhe para trás e veja que tem um jogador forte ali. E se o Pedro Raul não entregar, pode perder a posição. Volto a repetir, é uma das prioridades do Vasco da Gama contratar um camisa 9. E a partir disso, muitos nomes surgem, muitos nomes são oferecidos, muitos nomes são procurados pelo Vasco da Gama. E um nome nessas últimas horas surgiu. Eu vou falar aqui a vocês baixinho. Um baita nome, um grande jogador surgiu na mesa do Vasco da Gama. Para quem não conhece, antes de explicar qual é a situação, Henry Vaca, para ser mais exato, Henry Josué Martin Max, mais conhecido como Henry Vaca. Jogador de 30 anos, 1,77 m, 82 kg, mexicano, que tem 29 partidas pela Seleção do México e 7 gols marcados. Ele, durante toda a sua carreira, atuou em apenas 3 clubes. Mérida, do futebol mexicano, Atlético Clube Tijuana, também do futebol mexicano, e desde 2017 veste a camisa do América, um dos maiores, se não o maior clube do futebol mexicano, o América do México. E só para te falar quais são os números desse atleta na última temporada, ou aliás, nessa temporada, pois ainda está em vigor. 33 jogos, 24 gols marcados e 10 assistências. Uma média incrível de uma participação em gol por jogo, mais de uma participação em gol por partida. Ele, nessa temporada, vive a sua melhor fase da carreira. E exatamente por esse motivo, despertou o interesse do gigante da colina. Quem trouxe essa informação foi a página Soul Football, uma página do próprio México, que de acordo aí com uma informação dada pela rádio LLAZFN, uma rádio que realmente é lá do México, trouxe essa informação e esse portal de notícias Soul Football traduziu, esclareceu tudo o que está acontecendo. Foi confirmado que o Vasco se interessou pela contratação do Henry Martin, o atual artilheiro do Campeonato Mexicano, está na pauta hoje da diretoria Cruz Maltina. Inclusive, gente, segundo informações desse programa, própria diretoria do Vasco já fez contatos com os agentes do Henry para saber a situação do jogador. É um atleta de 30 anos, com uma idade mais avançada, que hoje tem um valor de mercado avaliado em 6 milhões de euros. Eu já adianto aqui a vocês, não achem que o Vasco vai fazer um investimento desse tamanho. O Vasco não irá pagar 6 milhões de euros, quase 32 milhões de reais por jogador algum, principalmente um atleta de 30 anos, mas é o preço de valor de mercado hoje do atleta. O que anima é o tempo de contrato do Henry Martin.
O Henry Martin tem contrato com a América do México apenas até o meio do ano que vem, ou seja, tem apenas mais uma temporada com o clube mexicano. Quem sabe o Vasco negociando pode abaixar esse valor, dar uma grana para o América do México e ter o Henry Martin para fazer ali essa ou dupla de ataque, ou pelo menos ser um reserva à altura, ou quem sabe, ser o titular do sistema ofensivo do Gigante da Colina. Mas é um nome que está aí interessado. A imprensa mexicana confirmou isso, que o Henry Martin está na mira do Gigante da Colina. Bom nome? Eu falo aqui a vocês. Um ótimo nome, seria um baita reforço para o Vasco da Gama. E não para por aí. Infelizmente eu vou ter que chegar aqui e tacar um balde de água fria em vocês, porque é importante sempre falar. Eu sei que é algo que não deveria estar sendo falado aqui, mas infelizmente acontece. Muitos canais não trazem a verdade, e eu tô aqui para trazer a verdade independente do que acontecer. Eu quero falar sobre Ferreirinha. Ontem, na parte da noite, essa notícia movimentou muito a torcida vascaína sobre o interesse do Vasco no atacante de 25 anos que hoje pertence ao Grêmio. E realmente, é uma realidade. O Vasco se interessou na contratação do Ferreirinha. O Ferreirinha hoje é um ponta esquerda, um jogador rápido, ágil, exatamente aquele perfil que o Vasco procura no mercado, para ser o ponta que o Vasco tanto procura no Brasil e também no futebol sul-americano. Além das sondagens, o Vasco teria oferecido um valor, segundo o jornalista Joel Silva, lá do Lance, através de uma grande apuração, 2 milhões de euros. Algo em torno aí dos 10, 11 milhões de reais. Esse valor que foi colocado à mesa do Grêmio pela contratação do Ferreirinha. Mas o Grêmio recusou a proposta, pois pretende negociar o atleta para o futebol do exterior nessa próxima janela. Então vai segurar o Ferreirinha e negociar o jogador na janela do meio do ano para a Europa, o Oriente Médio, com futebol que não seja o brasileiro. E além disso, segundo informações do próprio Joel Silva, Ferreirinha teria não se animado, aliás, não teria se animado, né, com o interesse do Vasco da Gama. E exatamente por esse motivo as negociações não andaram. Ou seja, torcedor vascaíno, importante falar, Lucas, teve alguma coisa com o Ferreirinha? Sim, o Vasco se interessou, foi até o Grêmio, fez a sua parte, colocou a grana na mesa, mas não é o objetivo do Grêmio vender o Ferreirinha para o futebol brasileiro, que vai estar reforçando o rival direto, e além do que, é um objetivo do Grêmio vender o atleta apenas no meio da próxima janela, na janela do meio do ano, diretamente para o futebol do exterior, e quem sabe, com valor até maior. Não comparando, mas outro clube que também recentemente teve a mesma atitude que o Vasco foi o Botafogo. O Vasco sondou o jogador junto ao Grêmio, mas não chegou a um acordo com o tricolor gaúcho. Então uma contratação do Ferreirinha é algo muito difícil de acontecer. O Vasco tentou, mas quase nulas as chances de conseguir a contratação desse grande atacante, que também, ponta esquerda, posição que hoje é carente no elenco cruzmaltino, e seria um baita reforço para o nosso Gigante da Colina. Concorda? Você acha que o Ferreirinha seria uma boa contratação? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E, gente, para finalizar o vídeo, a gente deixou bem claro lá no início que era realmente foi uma noite de ontem, né? Uma noite quarta muito movimentada, e a gente iria trazer tudo o que aconteceu a vocês aqui nesse Acorda Vascão. E qual a informação que eu tenho a trazer a vocês aqui agora, nesse momento? Trago a informação sobre um atleta que o Vasco vem monitorando no mercado. É o Rodrigo Garro. Para quem não conhece, o Rodrigo Garro é um atleta lá do Talleres, da Argentina. Inclusive, gente, para quem não conhece, Talleres é o mesmo clube do Diego Valoyes. Lembra aquele jogador que foi tanto falado por aqui durante o início da temporada? Rodrigo Garro também pertence ao Talleres, é um jogador de 25 anos, meio campo, canhoto, de 1,74 m e 70 kg. Sobre alguns números importantes trazer a vocês sobre o Rodrigo Garro em 2023. Ele tem 8 partidas, sendo 7 como titular, 1 gol e 1 assistência. Você acha que é ruim para o meio campo, né? Porque realmente, o meia com 7 jogos como titular, 1 gol e 1 assistência, não são números claros, evidentes, bons. Mas se a gente olha outros números, demonstra a importância que o Rodrigo Garro tem hoje para o meio campo do Talleres. Ele é o segundo jogador com mais passes decisivos no campeonato argentino, não apenas do seu clube, mas do campeonato no geral. São 22 passes decisivos em 8 partidas, uma média de quase 3 passes decisivos por jogo, e detém o recorde de passes decisivos em apenas uma partida. Foi contra o Central Córdoba e foram 8 passes que deixaram os seus companheiros na cara do gol. Então é aquele meia pifador, canhotinho, de muita qualidade. E qual a informação sobre esse nome? É um nome que o Vasco monitora no mercado. É mais um alvo do Vasco no mercado do futebol sul-americano. Ele é muito bem avaliado, segundo informações, pela equipe de scout da empresa norte-americana 777 Partners, mas o Vasco já está ciente das dificuldades que tem para negociar com o Talleres. É uma situação difícil. O mercado do futebol argentino, sabemos muito bem como funciona. O Vasco, é claro, terá dificuldade para contratar
qualquer atleta, mas segue aí de olho, segue buscando um nome do futebol sul-americano, um nome do futebol brasileiro, e nesse momento a informação que nós temos é que de fato o Rodrigo Garro está sendo observado, está aí realmente sendo alvo da diretoria cruzmaltina. Você também concorda? Acha que seria um bom nome? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, dessa quinta-feira, que promete muito ao torcedor vascaíno. E é claro, de verdade, se você ainda não é inscrito, tenho certeza que curtiu o nosso conteúdo, se inscreva, compartilhem o nosso vídeo, deixem o seu like, o seu joinha, o seu gostei e voltem pela parte da tarde que estaremos aqui com Fala Gigante para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e agora sim, saudações vascaínas.